Petrobras anunciou nesta quinta-feira, 18, o aumento do preço da gasolina, o quarto deste ano do diesel, que acumula 3 altas em 2021. O litro da gasolina nas refinarias subiu de 34,78%. Desde o início do ano, já o diesel teve alta de 27,72%. No mesmo período, o aumento que vale para o preço médio de vendas às distribuidoras passa a valer a partir de sexta-feira, 19. Nos postos, a inflação da gasolina é de 5,8% em 2021, com valor médio de 4,833 o litro, segundo a pesquisa da Agência Nacional de Petróleo. Já o preço médio do diesel nas bombas atualmente é de 3,875. A alta terá um impacto no preço cobrado aos motoristas. A alta do diesel vem causando insatisfação entre os caminhoneiros, grupo que, em grande parte, apoiou o presidente Jair Bolsonaro em 2018. Para tentar controlar os preços, o governo diz que pode alterar a tributação do setor. Nas refinarias, o preço médio da gasolina passará a ser de 2,48 litro, o que representa uma alta de 0,23 por litro. O preço do diesel, por sua vez, ficará em 2,58 litro, um aumento de 0,34 por litro em dezembro. O litro da gasolina nas refinarias está de 1,84, enquanto o do diesel sai por 2,2. Preços alinhados com o mercado. A Petrobras afirma que alinha o preço dos combustíveis com os valores praticados no mercado internacional estatal. Explicou, segundo o portal G1, que o alinhamento é fundamental para garantir que o mercado brasileiro siga sendo suprido sem risco de abastecimento pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras. A empresa também argumenta que o preço médio da gasolina ao consumidor final do Brasil está de 17% inferior à média global e ocupa a 56ª posição do ranking, sendo, portanto, inferior aos preços observados em 111 países. Em relação ao diesel, Petrobras afirma que, em uma amostra de 166 países, o preço final do Brasil está de 28% inferior à média global, que coloca o país na 43ª posição do ranking, um preço inferior a 123 países, com a agência Sputnik Brasil. O estudo descreve a primeira morte de brasileiro que voltou a testar positivo para a Covid-19 após um mês. Como se houve sequenciamento genômico da amostra coletada em um dos testes, não é possível determinar que houve reinfecção, caso envolveu o profissional de saúde de Sergipe. A morte de um profissional de saúde de Aracaju, de 44 anos, é o primeiro óbito após recorrência da Covid-19 documentado por cientistas no Brasil. Pesquisadores do Hospital da Universidade Federal de Sergipe, UFS, descreveram o caso do Journal of Infection na sexta-feira, 12. Entre o primeiro e o segundo diagnóstico positivo, que houve intervalo de 38 dias, quanto os sintomas reapareceram eram mais grave e ele não resistiu, como não houve sequenciamento genômico da amostra coletada no primeiro teste, o cientista não pode determinar se ele foi infectado mais de uma vez ou se o vírus permaneceu no organismo do paciente. O paciente que faleceu teve Covid-19 em maio do ano passado. Caso leve, melhorou, foi para casa e retornou ao trabalho. Um mês depois, voltou a apresentar sintomas, diz Roque Pacheco de Almeida, chefe do Laboratório de Imunologia e Biologia Molecular do hospital. É um dos autores da publicação em 13 de junho. Fez novamente o teste e deu positivo, mas desta vez os sintomas foram muito mais graves, precisando até ser internado, vindo a falecer em 2 de julho. Já em outra paciente de 44 anos, também de Sergipe, foi possível mostrar que
houve a reinfecção por diferentes variantes do SARS-CoV-2. É uma técnica de enfermagem que teve Covid-19 em maio do ano passado. Ficou boa depois de alguém da família foi infectada e ela voltou a testar positivo em junho. A diferença de 54 dias de intervalo, pegamos os vírus dos episódios 1 e 2 e quando vimos a sequência da genoma do vírus 2 era diferente do 1, ou seja, ela teve Covid-19 por um vírus, melhorou e depois pegou novamente por outra variante, acrescenta. O espalhamento das novas cepas do coronavírus tem preocupado especialistas e autoridades. Entre as mutações e mais preocupantes já identificadas estão a britânica e a amazônica, consideradas como o maior potencial de contágio ao sul da africana, que pode ser mais resistente à vacina. Até então, o primeiro caso da reinfecção por Covid-19 no Brasil havia sido registrado em outubro de 2020, quando uma profissional de saúde do Rio Grande do Norte testou novamente positivo. A paciente de 37 anos já havia contraído a doença em junho, embora casos de reinfecção não sejam considerados comuns pelos cientistas. Relatos de novas contaminações de quem já teve a doença têm motivado, mas o estudo é acompanhamento pelas autoridades. Em março do ano passado, foi implantado em Sergipe o projeto Monitorar a Corona, realizado por telefone para atender a população. Começaram a aparecer casos de pessoas que tiveram a doença 2 vezes, tinham Covid-19, melhoravam e voltavam a trabalhar e depois retornavam com sintomas, disse Almeida. Começamos a analisar se as pessoas que estavam doentes era porque estavam havendo persistência da doença ou se estava se reinfectando. Para nossa surpresa, 97% dos casos de recorrência se tratavam de profissionais de saúde que estavam na linha de frente no enfrentamento da Covid-19, afirmou o chefe de laboratório de Imunologia e Biologia Molecular do Hospital Universitário da UFES, ligado à empresa brasileira de serviços hospitais da EBSRH. Entre março e junho de 2020 foram atendidos 33 pacientes às recidivas variantes de 21 a 154 dias de intervalo entre o primeiro episódio e o segundo. Ainda conforme o estudo em todos os pacientes que tiveram a segunda infecção, observa-se que o primeiro episódio foi leve ao segundo, com maior gravidade, sendo registrado um óbito. Esses pacientes também produzem menor quantidade de anticorpos quando comparados com pessoas que tiveram Covid-19 apenas uma vez. Estamos agora analisando isso também, sinalizou o pesquisador. Almeida alerta ainda para os cuidados que as pessoas precisam manter para evitar a contaminação, incluindo aqueles que já se infectaram. Mesmo quem já pegou a doença deve manter cuidados redobrados mesmo com a chegada das vacinas. É preciso atenção, pois não temos respostas adequadas ainda até se vão proteger contra todas as variantes, e proteção individual e distanciamento social devem ser mantidos até que a situação esteja realmente sob controle da agência e Estado. Segunda maior média mundial de mortes por Covid, Portugal e barril de pólvora. Portugal saiu da UTI, mas respira com ajuda de aparelho. Metáfora médica que ajuda a explicar o fato de que o país ainda ter segunda maior média móvel mundial de mortes. O pico de 16.432 novos casos foi atingido em 28 de janeiro. Desde então, houve uma queda acentuada para 2.324 na quarta-feira, 17. Já o número máximo é de 303 mortes diárias. Ocorreu no dia 31 do último mês e caiu para 127. Ainda assim, Portugal continua com uma taxa de 13,52 mortes por milhões de habitantes, na média móvel dos últimos 7 dias, atrás apenas da Eslováquia, com 17,82. Mas com Portugal
transformou-se de referência mundial no combate à Covid-19 na primeira onda da pandemia em um dos países com maior número de mortes por milhões de habitantes no mundo, o epidemiologista Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, explica que a grave crise se deve ao conjunto de fatores. O primeiro deles, já conhecido, foi a flexibilização pelo governo de Portugal das medidas restritivas e de confinamento durante o Natal, diferentemente do Réveillon, quando foram proibidos deslocamentos entre cidades portuguesas. Uma semana antes, as viagens haviam sido liberadas para as reuniões familiares no período natalino. O índice de contágio disparou, provocando aumento no número de casos e de mortes em cascata. Partimos para o período festivo, como uma incidência elevada, cerca de 3.000 casos diários, e não foi bem comunicado os riscos que tínhamos o fato de não haver restrições claras no Natal. Também não ocorreu bem, aponta Mexia, em entrevista com a agência de notícias Sputnik Brasil. Por conta disso, o governo português prorrogou o lockdown até 1º de março, pelo menos. As especulações são de que as medidas de confinamento só serão aliviadas após a Páscoa, na primeira semana de abril, justamente para evitar que as reuniões familiares provoquem uma nova acentuação na curva de contágio que vem caindo, como as renovações do estado de emergência são feitas a cada 15 dias. Até lá, Portugal tenta aprender com os próprios erros. Outra falha, na opinião de Mexia, foi na comunicação sobre o plano de vacinação contra a Covid-19 no dia 26 de dezembro. Os residentes em Portugal receberam um SMS pelo celular com uma boa notícia de vacinação. Começa amanhã a vacina facultativa, mas recomenda a gratuita. Aguarde o contato do Sistema Nacional de Saúde, porém é boa nova, criou uma falsa sensação de segurança e a expectativa de que o pior já havia passado. As vacinas chegam entre o Natal e o Ano Novo, e a comunicação virou totalmente para esse fato, ignorando que o papel das vacinas só se virá a fazer sentir quando tivermos uma cobertura vacinal mais elevada. As pessoas relaxaram também devido a isso, explica. Apenas 200.000 pessoas já receberam as 2 doses da vacina. Um mês e meio após o início da imunização, cerca de 200.000 pessoas e 1,99% da população haviam recebido as 2 doses da vacina até o último domingo 14, em Portugal continental, de acordo com o primeiro relatório de monitoramento da vacinação contra a Covid-19, divulgado nesta terça-feira 16. Segundo o documento, 332.662 haviam recebido a primeira dose. Se permanecer o ritmo atual de quase 20.000 doses por dia, o objetivo de vacinar 70% dos adultos e atingir a imunidade de rebanho será atingido apenas em dezembro de 2022. A expectativa inicial era alcançar essa meta até o fim do verão europeu deste ano. Os problemas, sobretudo as fraudes cometidas por pessoas que não pertencem aos grupos prioritários, furaram a fila, levaram ao pedido de demissão de Francisco Ramos, coordenador do Plano Nacional de Vacinação. Um terceiro fator está associado à carência de recursos humanos. No combate à Covid-19, dados da Direção-Geral da Administração do Emprego Público, DGAEP, divulgado nesta terça-feira 16, mostram que em dezembro no setor público havia 800 médicos a menos do que no início da pandemia, em março, quando 31.898 estavam em atividade. O panorama foi gravado em janeiro, quando mais de 10.000 profissionais de saúde estavam infectados pelo novo coronavírus.
A escassez levou o governo a cogitar transferir doentes para outros países e ajudar os médicos e enfermeiros estrangeiros, mas apenas de países como Alemanha, França, Luxemburgo, apesar de não dominarem a língua portuguesa. Enquanto isso, dezenas de brasileiros que vivem em Portugal aguardam autorização das respectivas ordens profissionais para trabalhar foram preteridas. De acordo com o presidente da Associação Nacional dos Médicos da Saúde Pública, a falta de planejamento não se restringiu aos recursos humanos, mas também à organização da resposta, com falha na testagem no rastreio de contatos. O fato de não termos planejado os recursos necessários também contribuiu para não conseguir dar resposta ao enorme aumento de casos, o que levou a toda a situação desastrosa de janeiro. O pico do frio é a existência das variantes importantes tem aumentado a dimensão do problema complementar mexia. A epidemiologista frisa que a variante britânica do novo coronavírus é mais predominante e preocupante, segundo um relatório do Centro Europeu do Controle de Doença do ECDC, na sigla em inglês, divulgado nesta segunda-feira 15. Estirpe britânico B1.1.7 foi identificado em 45% dos novos casos nas últimas semanas em Portugal. Em janeiro, virologista italiana Marta Giovannetti já havia alertado que as novas cepas que preocupavam cientistas por serem mais transmissíveis eram a britânica, sul-africana e a brasileira P1. A última delas faz com que, no dia 15 de janeiro, o governo do Reino Unido suspendesse os voos provenientes do Brasil e de Portugal pelos fortes laços entre os dois países. 2 semanas depois, foi a vez de o governo português suspender voos com Brasil e Reino Unido, à medida que foi prorrogado até dia 1º de março, porém, relatório da ECDC aponta uma menor incidência da variante brasileira. Na Europa, a P1 até agora está sendo relatada em níveis mais baixos, possivelmente porque está principalmente relacionada ao intercâmbio de viagens com o Brasil. Lê-se em um trecho do documento. Médico carioca aponta a população idosa e tabagismo com outros fatores. O médico carioca Marcelo Matos, que trabalha na linha de frente do combate à Covid-19 em 2 hospitais da área metropolitana de Lisboa, observa ainda os outros fatores que associa tornam-se fatais no combate à doença para ele. O fato de Portugal ter uma população idosa e grande, de 22,8%, tem mais de 65 anos, combinando ao alto índice de tabagismo, contribuiu para a gravidade e a letalidade dos casos em uma hipérbole. Ele compara o país em um barril de pólvora. A Covid-19 era uma centelha para estourar esses barril de pólvora que Portugal. A pólvora seria essa população idosa tabagista. Temos doenças associadas ao tabagismo, principalmente a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica tabágica, que já leva a baixas taxas de oxigênio. Isso, somando com a infecção de Covid-19, pode levar a complicações mais graves, explica Matos, agência de notícias Sputnik Brasil. Segundo o médico, as medidas do governo após a adoção do lockdown está surtindo efeito. Aparentemente, ele acrescenta que a média móvel de mortes ainda continua elevada porque o período de internação nas unidades de terapia intensiva da UTI é mais longo em casos graves da Covid-19. Os óbitos diários caíram muito. O problema é que estão morrendo as pessoas que ainda estavam nos intensivos desde a crise que houve há 3 ou 4 semanas. A média de permanência dos pacientes nos intensivos e de 3 semanas, essa média representa o aumento dos casos de morte. Acredito que a curva de mortes
vai decair muito. Os gráficos mostram que tende a baixar e breve. Matos, que em janeiro chegou a relatar a Sputnik Brasil um cenário de guerra no atendimento em um dos hospitais onde trabalha agora, respira mais aliviado com a esperança de dias melhores. Na ápice da crise, ele viu uma fila de espera de mais de 50 pacientes a serem atendidos, um panorama bem diferente do seu último patrão nesta semana, mas ele poderá que as UTIs são o último lugar em que há uma percepção da melhora de todos os números de Covid-19. Essa percepção aconteceu logo na entrada da urgência com um número muito menor de pacientes. Isso tem acontecido de forma gradual. Ontem, 16, estava no convidário e atendi 3 ou 4 pacientes, só onde antes praticamente eu não parava. Daqui a algumas semanas o número de mortes nos intensivos vai cair abruptamente. Estou otimista. Juntamente com a vacinação, espero dias melhores para Portugal, até porque merecemos torcer com a agência Sputnik Brasil. Casa Branca propõe lei da cidadania para milhões de imigrantes. A Casa Branca anunciou nesta quinta-feira 18 um amplo projeto de lei de imigração que irá criar um caminho de 8 anos para a cidadania de milhões de imigrantes. Oferecerá um processo mais ágil de regularização de documento dos chamados DREAMares, filho de imigrantes ilegais que chegaram aos Estados Unidos quando criança. A legislação enfrentará um percurso árduo e um Congresso dividido, onde a maioria do Partido Democrata tem margem de apenas 5 votos, enquanto que só o Senado não possuiu os 60 votos necessários para aprovar uma medida. O objetivo principal é criar um caminho para a cidadania para 11 milhões de indocumentados, desde que essas pessoas tenham entrado nos Estados Unidos até dia 1º de janeiro de 2021. De acordo com autoridades do governo, a proposta apresentada pela Casa Branca é uma tentativa do presidente Joe Biden de reiniciar o debate sobre o sistema migratório dos Estados Unidos. Entre os detalhes do chamado Ato de Cidadania dos Estados Unidos de 2021, também estão algumas modificações em terminologias, as quais prevêem a remoção da palavra alien, que pode significar estrangeiro ou alienígena, das leis de imigração, e a inclusão do termo não é cidadão no lugar. Além disso, existe a ideia de reduzir a quantidade de anos para adquirir a cidadania americana. Se aprovada, a lei diminuirá o tempo de 13 para 8 anos. Beneficiará os imigrantes que chegam nos Estados Unidos enquanto eram crianças. Desta forma, essas pessoas poderão garantir o Green Card imediatamente, desde que cumpram todos os requisitos, inclusive uma checagem de antecedentes. Por fim, o projeto de lei oferecerá mais investimento para contratação de juízes de imigração, retira o limite de até 1 ano para dar entrada a um pedido de asilo, aumenta os vistos de diversidade anuais, elimina as restrições para retornar ao território americano caso uma pessoa já tenha morado ilegalmente no país em um outro momento com a agência ANSA. Juiz auxília do CTF decide manter a prisão
de deputado Daniel Silveira. O juiz Ayrton Vieira decidiu nesta quinta-feira, 18, manter a prisão do deputado federal Daniel Silveira, do PSL, do Rio de Janeiro, em decisão com a tomada após audiência de custódia. Vieira, auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, em sua decisão específica, que não há prazo para a prisão. Além disso, o deputado será transferido de Superintendência da Polícia Federal do Rio para o Batalhão da Polícia Militar, que tem melhores condições carcerárias para ter a custódia da prisão. A conversão da prisão em flagrante para preventiva deve ocorrer somente após a Câmara dos Deputados e decidir se manter ou derrubar a ordem de prisão. Silveira foi preso na noite de terça-feira, 16, após publicar um vídeo com ofensas e pedido de fechamento do STF, além de ter feito apologia ao ato institucional 5AI-5, instrumento de repreensão mais duro da ditadura militar com a agência Sputnik Brasil. Pazuello, o Brasil terá 230,7 milhões de doses até julho e todos serão vacinados em 2021. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, apresentou nesta quarta-feira, 17, em reunião com governadores, um cronograma que prevê que o Brasil vai receber até o mês de julho de 230,7 milhões de vacinas de diferentes farmacêuticas. O planejamento do Ministério da Saúde incluiu a entrega de vacinas produzidas por farmacêuticas com as quais o Brasil ainda não afirmou o contrato, com o caso da Sputnik V, da Covaxin e da Moderna. Ao todo, segundo o ministro, o país receberá 450,9 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 até o final de 2021. Na reunião, Pazuello voltou a afirmar que toda a população brasileira será vacinada ainda em 2021. Temos uma previsão fantástica de recebimento de vacina, disse o ministro. O ministro da Saúde apresentou o seguinte cronograma que mostra a distribuição das doses até janeiro. 10.700 doses e 2 milhões de vacina de Oxford AstraZeneca fabricado na Índia e 8,7 milhões da Coronavac, fevereiro. 11.305.000 doses. 2 milhões da vacina de Oxford AstraZeneca fabricada na Índia, 9,305 milhões da Sinovac, março. 46 milhões e 33.200 doses e 4 milhões da vacina de Oxford AstraZeneca fabricado na Índia, 2,9 milhões da vacina de Oxford AstraZeneca, envasado da Fiocruz, 2,66 milhões da vacina de Oxford AstraZeneca comprovada via COVAX, 18,6 milhões da Sinovac, 400 mil doses da Sputnik V, 8 milhões de doses da Covaxin, abril, 57 milhões e 262.258 doses, 4 milhões da vacina de Oxford AstraZeneca fabricado na Índia, 27,3 milhões da vacina de Oxford AstraZeneca, envasada na Fiocruz, 15,96 milhões da Sinovac, 2 milhões da Sputnik V, 8 milhões da Covaxin, maio, 46 bilhões e 232.258 doses, 28,6 milhões da vacina de Oxford AstraZeneca envasado na Fiocruz, 6,3 milhões da Sinovac, 7,6 milhões da Sputnik V, 4 milhões da Covaxin, junho, 42 bilhões 636 mil
858 doses, 28,6 milhões da vacina de Oxford AstraZeneca envasada na Fiocruz, 8,4 milhões da vacina de Oxford AstraZeneca comprovada via COVAX, 6,3 milhões da Sinovac. Julho, 16 bilhões 548.387 doses, 3 milhões da vacina de Oxford AstraZeneca envasada na Fiocruz, 13,54 milhões da Sinovac. Além dessas vacinas, Pazuello ainda apontou como possibilidade de comprar de milhões de doses do imunizante da Pfizer e da Janssen. Segundo a UOL, que entrou em contato com pessoas presentes na reunião, conta de Pazuello intrigou governadores porque uma versão diferente do cronograma havia sido enviada pela manhã pelo Ministério. Além disso, o plano da pasta considera negociação com a vacina que ainda não apresentaram resultado de testes de eficácia com a Covaxin. Na reunião, o ministro da Saúde reconheceu o aumento de casos e óbitos e internação pela Covid-19 no Brasil. Essa realidade vai fazer com que a gente precise se organizar. Precisaremos de recursos extra-orçamentários, disse Pazuello. Com a vacinação em marcha lenta no Brasil, o Instituto Butantan anunciou nesta quarta-feira, 17, que deverá entregar 426 mil doses da Coronavac para o governo federal distribuir ao Estado na próxima terça-feira, 23. Nos 8 dias seguintes, a total dose fornecida será de 3,4 milhões. O Ministério da Saúde assinou na segunda-feira, 15, um contrato com o Butantan para comprar de mais de 54 milhões de doses da Coronavac, a vacina que, segundo o Butantan, tem eficácia garantida contra as variantes sul-africana e inglesa do novo coronavírus com a agência Sputnik Brasil. Lira tentou costurar o acordo com o Supremo após a prisão de deputado. Presidente da Câmara discutiu propor um pedido de desculpa públicas à corte. Ele ligou para Bolsonaro, que evitou o assunto. Às horas seguintes à divulgação do vídeo do deputado bolsonarista Daniel Silveira, PCL, Rio de Janeiro, que fez apologia ao A15 e atacou o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, foram marcadas por conversas reservadas entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Corte e o presidente da Câmara, Arthur Lira, progressista de Alagoas. Nos bastidores de Brasília, a prisão de Silveira já era dada como certa antes mesmo de a decisão ser assinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Na noite de terça-feira, dado o perfil rigoroso do ministro, relator dos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos, o ministro já mandou para a prisão apoiadores de Bolsonaro por defenderem medidas antidemocráticas. Silveira foi preso no âmbito do primeiro denunciado pela Procuradoria-Geral da República, PGR, dentro do segundo. Enquanto o vídeo de 19 minutos do parlamentar alcançava grande audiência nas redes sociais, a repercutia entre integrantes do Poder Judiciário, Lira telefonou para o presidente Jair Bolsonaro, de quem Silveira é aliado, buscava uma avaliação do chefe do Planalto sobre o conteúdo publicado. Um parlamentar que acompanhou o diálogo contou ao Estadão que Bolsonaro, um ávido usuário das redes sociais, se limitou a responder que não sabia de gravação alguma. Encerrou a conversa. O presidente da Câmara também tentou conversar com Moraes, mas num primeiro momento foi informado que o ministro estava viajando. Quando ele conseguiu o contato, a ordem de prisão já estava assinada, conforme revelou o Estadão. Interlocutores de Lira avaliaram que nenhum diálogo teria evitado a disposição do ministro. No vídeo, um deputado
levanta suspeitas sobre a atuação de Moraes na corte. Será que você permitiria a sua quebra de sigilo temático e sua quebra de sigilo bancário? Questionou Silveira. Conforme relatos colhidos pelo Estadão com envolvidos nas conversas, coube ao ministro Gilmar Mendes fazer chegar a Lira péssima repercussão dentro da corte. Diante disso, o presidente da Câmara discutiu em reunião com interlocutores, propôs um acordo. Ele pediria desculpas públicas ao Supremo, ressaltando que a oposição beligerante de Silveira não representava o atendimento majoritário na casa. Seria uma tentativa de colocar panos quentes, dissociar a casa das ameaças feitas pelo parlamentar, evitar que os deputados tenham que decidir se manter ou não uma ordem da corte referendada ontem pelo menos 11 ministros. Dessa forma, o episódio seria tratado como um problema interno da Câmara que poderia ser resolvido pelo Conselho da Ética. Lira, contudo, não topou incluir no pedido de desculpas uma sugestão vinda de interlocutores do Supremo para criticar diretamente o deputado Daniel Silveira. Alegou que, apesar de discordar, além de ter o direito como parlamentar se manifestar com isso, quem tentava ajudar a interlocução desistiu. Após tantos telefonemas e desfecho do caso, é considerado imprevisível. De um lado, a votação unânime do Supremo, chancelada a oposição de Moraes, mostrou a unidade do tribunal, pelo menos quando se trata de ataques antidemocráticos. De outro, com a boa parte de parlamentares, inclusive o presidente da Câmara, sendo investigado pelo próprio Supremo. Há quem questione se a maioria dos parlamentares está realmente disposta a derrotar 11 ministros do STF em nome de um dos expoentes do bolsonarismo radical. Na sessão do STF, que chancelou a prisão de Silveira, o ministro Marco Aurélio Mello destacou que caberá à Câmara avaliar ou não um ato individual de um ministro, mas um ato de colegiado que imagino formalizado e uma só voz. Estou com 74 anos de idade, 42 em colegiados judicantes, e jamais imaginei que uma fala pudesse ser tão ácida, tão agressiva, tão chula. No tocante às instituições, resumiu a Agência Estado. Ceará declara toque de recolher em todo o estado para tentar conter a Covid-19. O governo do Ceará, Camilo Santana, PT, anunciou que a partir desta quinta-feira, 18, todo o estado vai ter um toque de recolher entre 22 horas e 5, com a exceção dos profissionais de serviços essenciais pelos próximos 10 dias. A outra medida é a suspensão das aulas presenciais em escolas, universidades públicas e privadas. Todos os espaços públicos fecharam às 17 horas. Quero fazer um apelo para que as pessoas se conscientizem para a importância de atender às recomendações das autoridades sanitárias. Precisamos diminuir a circulação de pessoas no Ceará e ainda assim não atingir fortemente a economia, afirmou Santana. O novo decreto de isolamento social estende algumas restrições definidas para o período de carnaval, incluindo barreira sanitária nos municípios cearenses, com o controle do transporte intermunicipal e horário reduzido de atividade econômica, que não oferece serviços considerados essenciais. Todo
funcionalismo público, não é essencial trabalhar de forma remota, e o governo do estado também recomenda que o setor privado faça o mesmo. A unidade hospitais de Fortaleza estão com 100% dos leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, ocupados por pacientes com Covid-19. A média geral de ocupação dos leitos da UTI da cidade é de 89,56%, com a agência Sputnik Brasil. A LERJ define prioridade de vacinação entre profissionais da educação. O projeto também prevê a inclusão de motoristas e trocadores de ônibus. A LERJ aprovou nesta quarta-feira, 17, em discussão única, o projeto da Lei 3.533/21, que autoriza a organização de grupos prioritários entre profissionais da educação na campanha de vacinação contra a Covid-19. A norma altera a Lei 9.040/20, que trata do tema pela nova redação complementar, de autoria da deputada Marta Rocha, PDT. O escalonamento começou com aqueles que estejam exercendo atividades profissionais presencialmente nas escolas, seguidos pelos profissionais de educação em grupo de risco, e depois por profissionais da educação que estejam exercendo atividades remotamente. A medida ainda prevê que os que não forem vacinados poderão optar por desempenhar suas atividades online. A medida será encaminhada ao governador em exercício Cláudio Castro, que terá até 15 dias úteis para sancioná-la ou vetá-la. A Lei 9.040/20 estabeleceu a prioridade para profissionais de saúde, de assistência social, da segurança pública e de educação. O PL 3.533/21 também incluiu neste grupo motorista e trocadores de ônibus, que passam a ter direito a receber antecipadamente a vacina. A medida valerá caso as categorias contempladas não estejam entre as definidas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Não há dúvida que a perda da escola presencial traz dano às crianças e adolescentes, mas esse retorno precisa ser feito com critério. Por isso, apresentamos esse projeto para priorizar todos os profissionais da educação, entre eles professores, merendeiras, inspetores, etc., declarou a autora. Tenho verdadeira obsessão em proteger criança. Referência na cardiologia pediatra nacional e no respeito ao próximo, doutora Rose Célia, em homenagem em livro sobre sua vida e história no ano em que a Pró-Criança Cardíaca comemora o Jubileu de Prata. A vida de quem não dá espaço para irrelevante a batalha para ser um referencial nacional no cuidado à criança cardíaca e mais ainda na atenção aos pequenos carentes acometidos por essa doença histórica, como de tantos brasileiros que migram com a família do Nordeste do Brasil atrás de dias melhores no Sudeste, mesclada aos 25 anos de uma das instituições sociais mais respeitadas do Brasil, doutora Rosa Célia, e a Pró-Criança Cardíaca ganha justa homenagem no ano de seu jubileu de prata no livro Rosa Célia e o Coração da Criança, publicado pelo ID Cultural, com redação da jornalista Beth Rito. Receber essa homenagem foi uma alegria. Se chegamos até aqui, foi
por causa da generosidade do ser humano. Servir é um privilégio, cuidar do ser humano é um privilégio, afirma a doutora Rosa. O livro bilingue passa pelos anos em que a doutora Rosa esteve no internato do Colégio Maria José Imperial, como uma vida regrada e pausada por jantares com representantes da sociedade que mantinha doação para os internos. Naquele local, a menina Rosa se revelou na revezamento de afazeres, cozinheira de mão cheia, ao terminal científico, então de volta para a casa da família em São José de Meriti, passou por dificuldades de adaptação para se socializar com o irmão já com mais de uma década de idade, precisa de ajuda para lidar com a vida do lado de fora do internato. Prado e Unesco concluiu o projeto escolar para a proteção dos mares. A grife italiana de luxo Prado e a Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Organização das Nações Unidas para a Educação em Ciência e Cultura da Unesco concluiu a fase final do Programa de Proteção dos Mares, Sea Beyond. O programa piloto busca sensibilizar alunos do ensino médio em 10 cidades do mundo sobre a importância da sustentabilidade, especialmente dos cuidados com os oceanos. O projeto deveria ter ocorrido no início de 2020, mas foi adiado por conta da pandemia de Covid-19. Na primeira fase do projeto, realizada entre outubro e janeiro, os professores das escolas de Veneza, Milão, Berlim, Cidade do Cabo, Cidade do México, Lisboa, Londres, Nova York, Paris, Xangai receberam material especial com 4 lições dedicadas à sustentabilidade, também participando de webinars para debater o tema. Na fase seguinte, entre 25 de janeiro e 14 de fevereiro, foi uma vez dos alunos se tornarem embaixadores do mar. Desenvolveram uma campanha de sensibilização social. No dia 26 de março, a melhor campanha será premiada através de um evento virtual da Prada e da Unesco, que será moderado pela artista brasileira Patrícia Furtado de Mendonça. A escola vencedora ganhará 50 mil euros que deverão ser investidos em materiais didáticos. O objetivo do Sea Beyond educar os estudantes e ter um comportamento responsável, consciente na relação com os oceanos e seus recursos. Ele está em linha com a Agência em 2030 da ONU, com as 17 metas do desenvolvimento sustentável com a Agência ANZA.